Na aula anterior, falamos sobre uma lente divergente e nesta aula nós teremos a formação de imagens quando a lente for convergente. Como vocês já podem ter visto, tem uma existência, em primeiro plano ou um primeiro caso, porque não é um caso único. Então, o que eu já posso dizer para vocês é que a posição do objeto sobre o eixo principal vai influenciar na forma da imagem formada quando a lente for convergente. No primeiro caso, nós temos o objeto, a nossa vela de extremidades, localizadas entre o ponto A e B e localizada também antes do ponto antiprincipal. Vamos relembrar que no caso da lente convergente, os focos são invertidos. Na frente da lente, nós temos o foco objeto e após a lente, nós temos o foco imagem. O mesmo é válido para os outros pontos antiprincipais, que eu já sei que o raio que passa pelo centro óptico é um pequeno raio e sem nenhum desvio. Vamos tratar agora do raio que incide paralelamente ao eixo principal. O raio que incide em paralelo a esse eixo principal, ao passar pela lente, é desviado na direção do foco da imagem da lente. Aqui vocês podem observar e perceber que ocorre uma interseção entre os dois raios de luz emergente. Esta é a interseção que será formada a imagem neste ponto de interseccionamento, para dar ao ponto a linha, no caso, que representa a extremidade da chama na imagem sobre o eixo principal. E está o ponto na linha aos quais são as características desta imagem. Primeiro, ela foi formada na interseção dos raios de luz que emergiram da lente, ou seja, ela é uma imagem real. Você também pode perceber que é uma imagem ou uma imagem invertida, pois em relação ao objeto, ela está ao lado oposto do eixo principal. E é fácil também de perceber que esta imagem é uma imagem bem menor que o objeto. E esse tipo de imagem que é formada nas máquinas fotográficas e também nas filmadoras. O objeto desses aparelhos, que é uma lente convergente, e sendo a imagem uma imagem real, ela é projetada sobre o filme que está dentro da máquina. Ao estudar agora o segundo caso, neste segundo caso, o objeto está localizado sobre o ponto antiprincipal. Seja, quando nós aproximarmos esse objeto da lente, novamente eu traçarei um raio de luz, partindo do ponto A e passando pelo centro óptico da lente. Este raio, no caso, não sofre nenhum desvio traçado, ok? Novamente um raio em paralelo que parte de A para o raio e atravessa a lente na direção e passa sobre o foco da imagem da lente. Vocês podem perceber que novamente existe uma interseção. Esta interseção entre os raios de luz emergencial, ou seja, haverá formação da imagem neste ponto. Este ponto A, no caso, é a linha. E neste ponto está o ponto de linha tocando o eixo principal novamente. Essa imagem é uma imagem real, uma vez que foi formada pela interseção dos raios de luz. Observação: toda imagem captada ou capturada por lentes, por equipamentos mecânicos, por equipamentos eletrônicos ou digitais, todas essas imagens, todos esses tipos de capturas, vêm sempre em sentido invertido, ou seja, vêm de ponta cabeça. Por esse fator que dentro das óticas rígidas cirúrgicas temos as lentes negativas. Essas lentes negativas servem apenas para repor a imagem na sua posição correta. Se ela vem de ponta cabeça, a lente negativa corrige a imagem colocando ela na sua posição original, ou seja, na sua posição real. Torna-se-á uma imagem positiva e real. Você sabia que a lupa pode ser utilizada com uma função diferente do que essa de aumento? E para fazer esse experimento, a gente vai precisar de uma tela de computador, mas poderia ser uma janela,
de uma lupa que vai fazer a projeção da imagem acontecer aqui numa parede branca, que nesse caso da gente é uma lousa. Então, posicionando a nossa lupa aqui para a lousa, você vai perceber que quando a gente encontra a distância focal dela, a gente vê a imagem projetada na lousa. Mas eu poderia utilizar também, no lugar dessa lupa pequena, uma lupa maior, que tem uma área de captação maior. E aí a gente vê aqui o resultado. Só que você deve estar percebendo que a imagem está invertida, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Agora eu vou utilizar uma outra lupa um pouquinho mais convergente, que vai fazer com que a imagem seja um pouco menor. Uma outra maneira de fazer a projeção de uma imagem é utilizar um espelho de maquiagem, ou seja, um espelho côncavo. Então eu vou pegar a imagem da tela, vou fazê-la refletir aqui no meu espelho para projetar ela nesse papel branco. Então eu vou aproximar o espelho da folha de papel e você percebe que a imagem tem as mesmas características. Ela vai ficar invertida tanto na vertical quanto na horizontal. Emergentes, e novamente ela é uma imagem invertida, pois ela se encontra na ponta do objeto em relação ao eixo principal. Porém, desta vez, vocês podem perceber que essa imagem tem o mesmo tamanho do outro objeto. Então, a única diferença desta imagem em relação à outra é o tamanho. Quando nós aproximamos um objeto da lente, a imagem aumentou. Na próxima aula, vamos continuar aproximando o objeto da lente e veremos quais são os tipos de imagem. Não percam a próxima aula.